Será que essas emissões de fundos imobiliários que praticamente estão acontecendo todo dia, toda semana, será que são coisas boas? Será que são coisas ruins? Por que será que os fundos imobiliários estão realizando várias emissões agora, nesse momento? E eu juntei aqui nesse vídeo 5 motivos do porquê esses fundos imobiliários estão querendo emitir logo agora, justo agora. Então fica até o final para você entender um pouquinho mais desse cenário que atualmente vivemos no mundo dos fundos imobiliários. Essa foi uma pergunta bem interessante que eu recebi, porque se você acompanhar as notícias mais de perto, você vai ver que praticamente todo dia a gente tem algum tipo de atualização sobre emissões. Pode ser uma emissão nova, pode ser uma que terminou, pode ser atualização de captação, pode ser uma que está em aprovação, está em assembleia. Então a gente está num momento onde tem muitas emissões de todos os tipos de fundos imobiliários, tijolo, papel, shopping, logística, praticamente todos estão emitindo, talvez não tanto fundos de fundos, mas mesmo assim até tem um ali e um aqui. E por que isso está acontecendo? Achei uma pergunta muito interessante, aí obviamente resolvi fazer um vídeo aqui para esclarecer para vocês. Eu juntei 5 motivos que eu entendo do porquê esse momento acaba propiciando mais emissões e, obviamente, se você acredita que tem mais algum outro motivo, não esquece de deixar aqui na descrição. Mas vamos começar pelo motivo número 1 e também o mais forte, o mais óbvio, o mais influente nesse cenário, que é os juros futuros, a Selic, ambos caindo. Até vou deixar uma observação aqui que nesse momento que eu estou gravando este vídeo, dia 10 de outubro, os juros futuros eles acabaram subindo um pouco novamente, mas se a gente olhar num período um pouco mais amplo, alguns meses para trás, a gente vê que os juros futuros acabaram caindo, a Selic está caindo e tem ali uma previsão de continuar caindo. Isso faz com que os investimentos em geral, principalmente os de bolsa, tornem-se mais interessantes para investimento. Tem mais gente querendo investir, as cotações acabam valorizando, a renda fixa perde um pouco da sua atratividade, ainda está em patamares altos, mas vai perdendo devagarzinho a sua atratividade e a renda variável acaba aumentando a sua atratividade. Então, se aumenta a atratividade, tem mais gente querendo investir, tem fundo querendo captar, então cria-se ali um cenário perfeito para emitir. Então, esse é um dos pontos. Estamos, no geral, em um cenário favorável para emissão, porque a renda variável está subindo. E, de novo, eu trago aquela observação que agora nessas últimas semanas teve uma elevação dos juros futuros, a gente não sabe também o dia de amanhã, pode continuar aumentando e meio que invalidar um pouco o que eu estou falando aqui, mas no geral, por enquanto, nos últimos meses, se a gente analisar, os juros futuros estão em queda e Selic também. O segundo ponto, que anda junto também com o primeiro, é que os fundos imobiliários que passaram um bom tempo, meses sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial, que seria aquele PVP menor do que 1, esses fundos, ou muitos deles, estão sendo negociados agora acima do seu valor patrimonial, ou seja, o PVP acima de 1. Então, quando esse cenário acontece, é meio que uma trava que é retirada dos fundos imobiliários para conseguir emitir. Eu imagino que a essa altura do campeonato, até porque eu já fiz vários vídeos sobre o assunto, você já tem entendido que uma emissão abaixo do valor patrimonial, ela é prejudicial ao fundo. Pode ter alguma coisa que mitiga, dependendo do tamanho da oferta, do propósito, enfim, do preço, mas mesmo assim ela acaba sendo prejudicial, pelo menos em primeira instância. E quando o fundo imobiliário ele ultrapassa essa marca do valor patrimonial e ultrapassa o número 1 para o PVP, ou seja, negocia acima do PVP igual a 1, isso quer dizer que agora ele vai conseguir emitir, se ele quiser, acima do valor patrimonial ou até no próprio valor patrimonial. Então, quando essa trava é retirada, quando o fundo é negociado acima do valor patrimonial, isso permite, ou pelo menos deixa um cenário onde daria para fazer uma emissão de cotas e aí o fundo, o gestor avalia se realmente o cenário como um todo está convidativo, está capaz de realizar uma emissão. Então esse é um segundo ponto super importante que anda junto com o primeiro, até porque se os juros futuros voltarem a subir muito, faz com que as cotas caiam e isso obviamente faz com que os fundos imobiliários sejam negociados abaixo do valor patrimonial novamente. Mas atualmente estão sendo negociados, vários deles pelo menos, acima do valor patrimonial e isso permite novas emissões. Inclusive, falando em momentos bastante oportunos e específicos, não deixa de perder a nossa Black Friday que está para começar, então se você entrar aqui no link da descrição, você já cadastra para receber os avisos do que a gente vai oferecer nessa Black Friday e obviamente você não ficar de fora. Então se você quiser ser um dos primeiros ali a receber todas as informações sobre a nossa Black Friday, entra no link, se cadastra, que eu garanto que você não vai se arrepender.
E um terceiro motivo do porquê os fundos imobiliários estão fazendo emissões agora, e novamente isso entra em conjunto com o motivo número 1, com o motivo número 2, é que vários deles precisam resolver a alavancagem que eles têm em portfólio, as obrigações, as dívidas. Então lá atrás, quando esses fundos assumiram essas obrigações, se alavancaram, eles pensavam, obviamente, em algum momento no futuro, fazer uma nova captação, talvez até fazer uma nova venda de imóvel para conseguir pagar essa alavancagem. E nos últimos tempos a gente viveu um cenário mais negativo que não permitiu com que os fundos imobiliários fizessem emissões para poder captar dinheiro novo, para poder resolver a alavancagem. Alguns fundos tinham um cenário mais confortável, tinha ali um caixa que eles podiam usar para segurar esse período. Outros nem tanto, outros tiveram que renegociar dívida, outros tiveram que vender imóvel, outros ainda estão ali sofrendo um pouco para conseguir resolver um cenário que talvez seja um pouco mais difícil ali de resolver. Mas no geral, vários fundos são alavancados e agora que estamos com um cenário de juros futuros um pouco menores do que um pouco de tempo atrás, com a Selic caindo também, permitindo com que os fundos imobiliários valorizem um pouco, passem o valor patrimonial e permitindo novas emissões, esses fundos em especial que são mais alavancados, que têm uma necessidade maior de caixa, muito provavelmente eles vão aproveitar esse momento para captar dinheiro, para fortalecer o caixa, para conseguir pagar as obrigações que eles têm. Porque se eles não conseguirem, aí vai entrar naqueles dois cenários que eu mencionei. Ele vai ter que ou vender imóveis para conseguir pagar essa alavancagem, ou ele vai ter que renegociar a dívida, o que no fim das contas vai acabar aumentando o custo dessa dívida no total, né? A dívida que poderia ser 100 milhões, depois de uma renegociação, ela pode virar 120, por exemplo. Estou jogando números aleatórios aqui, mas é só para entender que quando você renegocia, a renegociação ela não sai de graça. Você acaba estendendo o prazo, isso daí acaba aumentando os juros ou aumenta a taxa de juros também. Então, na renegociação, no total da dívida, ela acaba ficando um pouco maior. Então, quando você tem um cenário onde você consegue captar dinheiro para resolver essas dívidas, o gestor, muito provavelmente, vai tentar fazer uma captação. Então, vários dos fundos que você pode estar olhando, que são alavancados, eles podem já estar de olho ou até já fazendo uma emissão para captar dinheiro para resolver a alavancagem. A quarta razão, um pouco mais óbvia, é o apetite do mercado. Então, se tem investidores querendo investir em fundos imobiliários, querendo comprar mais cotas e os fundos estão querendo captar, juntou os dois, pode rolar uma emissão. O investidor ele pode até comprar pelo mercado secundário, né, direto no home broker, mas a emissão muitas vezes pode se apresentar ali como uma oportunidade mais barata, ou quando um fundo vai realizar uma oferta pública para o mercado em geral, ele pode captar pessoas que nem eram investidoras ainda de fundos imobiliários, ou seja, realmente novos investidores. Então, quando tem o mercado querendo captar e tem os investidores querendo investir, juntou os dois, cria-se um cenário que pode acontecer essas emissões, pode ter a captação adequada em emissões. Então, a gente também vive um cenário onde há um interesse dos investidores em comprar. E por investidores, não pense só em investidores comuns, aqueles pequenos investidores, aqueles investidores que nem eu e você. Mas pense também em investidores institucionais, grandes fundos, até investidores estrangeiros querendo investir no Brasil. Então, grandes investidores também entram nesse cenário. Então, se tem um apetite dos investidores e também o mercado querendo captar, cria-se um cenário para ter emissões também. E o quinto motivo é ter algo para fazer com o dinheiro que seja interessante. Então, se os fundos imobiliários estão captando dinheiro, eles estão captando por algum motivo. Eu já coloquei aqui na lista um dos motivos sendo resolver a alavancagem. Mas para aqueles que ou a alavancagem não é um problema ou não é uma prioridade, ou talvez nem tenha alavancagem no portfólio, eles estão mirando em comprar novos imóveis. E atualmente a gente vive num cenário onde é interessante a compra de novos ativos, porque você consegue comprar ativos bons com taxas melhores. Isso vale tanto para tijolo quanto também para papel. Obviamente, no tijolo a gente está falando de comprar bons imóveis que tenham ali um retorno adequado, e na parte de papel a gente está falando de comprar principalmente CRIs, que tem uma taxa maior do que se você comprasse tempos atrás, onde você compraria com uma taxa menor. Ou ainda, na verdade, pensando num cenário onde a taxa está caindo, talvez você ainda possa comprar taxas boas antes que elas continuem a cair. E eu coloquei esses dois cenários aqui também porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então tudo vai depender dos juros futuros, do cenário de crédito, para saber para onde a gente vai. De toda forma, atualmente é um cenário interessante para compra de ativos por parte dos fundos, seja papel, seja tijolo. Então, se a economia está permitindo, os fundos imobiliários estão sendo negociados acima do patrimonial, eles têm um objetivo para o dinheiro, seja alavancagem, seja compra de ativos, e também temos ali um apetite do mercado para poder investir,
Juntando tudo isso, a gente acaba tendo um cenário com muitas emissões. Então, claro, eu selecionei aqui 5 motivos que eu acredito que estão causando grande influência para ter esse cenário de emissões, mas podem existir outros motivos. Se você pensou em alguma outra coisa, deixa aqui no comentário, aqui embaixo no vídeo. Se você curtiu o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, me segue nas redes sociais também e até o próximo vídeo.